Aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Prazer revê-los, né? Quem está vindo aí novamente. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou o professor Dr. Elisaldo Mendes. E, bom, no nosso canal você deve ter visto algum outro vídeo ali com anatomia, mas hoje nosso papo não é anatomia. Como eu informei nesse último vídeo, a gente vai estar atendendo algumas outras demandas e tal. Então, a demanda que me chegou, né, nesses últimos dias aí, pré-carnaval, né, hoje dia 24, carnaval comendo solto. Não gosto de carnaval, então vamos trabalhar, né? Então, foi a seguinte demanda. Muita gente está chegando na universidade, né, alguns cursos, para fazer matérias como neuroanatomofisiologia, por exemplo, e não tiveram uma boa base de biologia no ensino médio. Ah, fiz um ensino técnico, professor, não tenho ideia disso. Ou estou muitos anos sem estudar, não tenho ideia. Então, pô, tá falando de neurônio, neurônio é uma célula, e às vezes a pessoa tem algumas dificuldades. Então, é uma aula introdutória, falar um pouquinho de célula, não é uma aula de biologia, de citologia que vai trazer tudo que você precisa, você já tem uma ideia de célula, essa aula vai te ajudar pouco, muito pouco. Essa aula é para realmente quem pouco ou nada conhece desse assunto. Tá bom, pessoal? Então, vamos para a luta. Tá aí, você já sabe. Bom, isso é mexendo, não tem necessidade, então vamos ganhar tempo. Bom, origem e evolução da célula. Para começar a nossa conversa, galera, todos os seres vivos são formados por célula. Opa, todos? Bom, tem o tal do vírus, né, que não é nem um ser vivo, é algo acelular, o metabolismo dele é só no hospedeiro, enfim. Então, deixa o vírus de lado. Mas vamos pensar no organismo. Seguinte, átomo, por enquanto a menor partícula, moléculas, o átomo forma moléculas. Exemplo, um átomo de água, né? Molécula de água formada por átomo de hidrogênio e átomo de oxigênio. Então forma molécula. As moléculas formam macromoléculas. As macromoléculas se aglutinam e formam organela. Organelas se juntam e fazem parte e formam a célula. Células se juntam, se aglutinam e formam tecidos. Tecidos transformam-se em órgãos. Órgãos formam um sistema de órgãos, daí o nome anatomia sistêmica, ou anatomia dos sistemas. E sistemas formam organismo. E aqui está a forma de um homem, mas poderia estar aqui um rato, um elefante, uma girafa, tanto faz, uma barata. Né? É a mesma ideia. Uma vez uma pessoa muito estudiosa ela falou assim para mim, as células são a menor unidade de consciência do corpo. E eu concordo, uma sacada bastante interessante. Né? Que tipo de consciência? A consciência do que elas são. Por exemplo, as células dos olhos têm consciência que são células dos olhos. Elas sabem a função delas. Né? As células do estômago sabem as funções, têm consciência do que elas são e do que elas precisam fazer. Isso é extremamente importante, né, na organização. Beleza, pessoal? Tocando o nosso barco à frente. Existem vários tipos de células com formas diferentes, tamanhos diferentes e, isso é muito importante, funções muito diferentes. Está aqui um neurônio extremamente especial, porque é a célula do sistema nervoso central, e outros modelos de células. Né? Existem células multinucleares que têm vários núcleos, exemplo, a célula muscular. E por aí vai, cada célula com sua especificidade, seu tamanho, sua forma, etc. Bom, todos os seres são formados por células, beleza, já entendi isso. Mas há seres que são muito simples, como é o caso aqui da nossa amiguinha ameba. A ameba ela é um ser unicelular, só tem uma célula, extremamente simples. Mas há outros muito, muito mais complexos. Exemplo, o tio Sam já está dizendo, você. Isso aí, você meu amigão, você minha amigona. Nós somos os seres muito, muito, muito complexos. Beleza? Vamos lá. E do que você é feito? Ah, não, você não é isso aqui. O que Schwarzenegger está fazendo? A maquiagem ficou bem feita, né? Mas vamos lá, vamos conversar. Não, é sobre células. Você, eu, somos feitos de célula. Cada uma com sua função e agrupados em razão dessa função. Vamos entender. Você está sentado aí. Olha para a tua pele. Um conjunto de várias células que formam o tecido pele. Se você passar a língua agora no céu da boca, na bochecha, ou seja, na cavidade oral, você vai sentir outra textura diferente.
mucosa, outro tipo de células. Se você passa, né, tem gente que gosta de cheirar rapé e vai espirrar, vai excitar as células que estão onde? No tecido do nariz interno, ou seja, da cavidade nasal, outro tipo de célula. E por aí vai. Células dos teus olhos, outro tipo de célula. E por aí você vai vendo diferenças nessas células. Essas células se agrupam formando tecidos distintos, né? No seu estômago, por exemplo, você tem as células que estão revestindo a parte interna. Você tem um grupamento de células que vão produzir o ácido clorídrico, ou seja, o suco gástrico. Mas dentro do estômago você tem outras populações celulares que vão produzir um muco que vai proteger o seu estômago do próprio suco gástrico. Porque se não houver essa proteção, você ia ter úlceras. Olha a situação. Bom, as células da pele, né, isso é importante a gente pensar, porque as células da pele estão para nós como a membrana celular está para a célula. É a sua pele que te protege e que te individualiza, né? Ela te mantém protegido de uma série de agentes. Uma pessoa que sofre uma queimadura, ela tem uma extensa destruição da pele. E ali, ela, além de perder água, se a membrana se rompe, vai perder líquido, perder o que está aqui dentro, e agentes infecciosos na sua pele queimada podem entrar gerando infecções. Então, se a membrana se rompe, algumas substâncias vão perder e outras podem entrar e gerar grande dano à célula. Joia? Nas células do sangue, né, os elementos figurados do sangue. A hemácia. A hemácia é um corpúsculo, né? Não tem um núcleo. Na hemácia você tem hemoglobina. A hemoglobina é responsável por carregar o oxigênio. Isso é muito bacana. Mas eu também tenho células brancas, que são as células de defesa do nosso organismo no sangue, né? O sangue vai transportar, entre outras coisas, glicose. O excesso de glicose por diabetes, não vou falar disso agora não, porque também é muito lesivo. Mas o que eu quero falar é das células, dos elementos figurados. Olha essa imagem. Esse daqui é o sangue que a gente coletava, né? Durante o meu doutorado, trabalhei com sangue também. Então está aqui o tubo, e você vê, né, esse sangue colocado aqui. Você leva isso numa centrífuga que vai girar a G, né, 5.000G, 10.000G por um tanto de tempo. E olha só, você vê que são os mesmos potes, na mesma distribuição, né, os mesmos frascos. Olha o que acontece. As células, os elementos figurados, que é a parte sólida, é lançada para baixo, é aglutinada embaixo. E em cima você tem o quê? Plasma, que é a parte líquida, a água que está aqui. Entendeu? Então vamos à frente. Né? O maquinário mais incrível do universo, pois é, você, novamente. Imagina, você agora está me ouvindo, você tem células específicas formando tecido auditivo. Você está me entendendo, você tem células específicas que vão trabalhar com o teu entendimento, são os neurônios, né? Quando eu falo, se eu falo assim para você, azul, você vai olhar aqui, eu falei azul, você sabe o que é azul, você vai identificar que isso aqui é azul. Se eu falar azul e clicar aqui em cima do verde, você, opa, não, azul é de cima. Então você está ouvindo, me entendendo através de células da região auditiva, entendendo através de células dos neurônios e fazendo conexões, né, das cores, o que significa a cor azul, o que significa a cor verde, também com os neurônios. E você ainda pode falar para mim, não, Lisaldo, o que você está tocando aí é verde, não é azul, né? Então você vai usar grupamentos de células diferentes para fazer isso. Isso é fabuloso. Bom, os primeiros seres vivos possuíam uma organização muito simples. Eram os procariontes. Pro, primitivo, e cário, núcleo. Tudo que você pegar com a palavra cário em biologia tem a ver com núcleo, tá bom? Carioteca, cariomembrana, membrana que recobre o núcleo. Se você olhar para cá, está aqui a membrana, né, externa, e aí você pega o material genético, que é a cromatina, espalhado, né? Alguns pontos que são os ribossomos. Você tem áreas aqui, né, da célula que está tudo misturado. Tudo misturado. Quando você vai para uma célula, né, eucarionte, vamos ver aqui, né, o processo evolutivo a partir das células mais simples originou células de organização mais complexa, chamadas de eu quer dizer verdadeiro, eucariontes. E aí você nunca erra. Se você quiser falar que é uma célula complexa, completa, você vai falar eucarionte. Não quer dizer que a procarionte não funciona, não. Funciona bem, muito bem, obrigado. Mas a organização aqui é diferente. Aqui dentro está o material genético, separado no núcleo, que é bem diferente daqui, que está todo espalhado. Isso aqui é muito simples. Aqui você tem uma complexidade muito maior. Graças a Deus, né, pessoal? Então, né, houve essa evolução. O que mais que aconteceu nessa evolução? Vamos lá.
Uma das hipóteses mais aceitas para o processo evolutivo da célula eucarionte afirma que as células procariontes teriam englobado células bacterianas, determinando uma relação ecológica chamada simbiose, pela qual a célula fornece proteção do meio externo e nutrientes, enquanto o micro-organismo englobado favorece maior rendimento e aproveitamento energético através do processo de respiração celular, sendo assim mutuamente vantajosa. Diante disso, os mitocôndrios e cloroplastos são organelas supostamente derivadas da associação. Elisaldor, não entendi. Vamos lá. Essa moça aqui, a microbiologista americana Lee Margulis, formulou a hipótese de endo de interno, por exemplo, você vai tomar uma injeção endovenosa, endo interno, endossimbiose em 1981, no seu livro Symbiosis in Cell Evolution. O que aconteceu? Essa microbiologista, ela estudando as mitocôndrias, ela chegou na seguinte conclusão. Essas mitocôndrias, e aí você vai procurar depois no YouTube, bonitinho, um vídeo chamado Mitocôndria em 3 atos. Não esquece de fazer isso, principalmente se você está vendo célula agora, depois de anos, ou simplesmente não viu. Esse vídeo vai explicar o que eu vou te falar agora. A Lin, ela pesquisou e percebeu que as mitocôndrias eram um pouco diferentes. Vamos lá. E aí ela formulou a sua tese de endossimbiose. As mitocôndrias possuem dupla membrana, assim como muitas bactérias. Bactérias também têm uma dupla membrana. A membrana interna da mitocôndria, a membrana interna das mitocôndrias são similares à membrana citoplasmática das células. Desculpa, gente, não são similares, são diferentes. As mitocôndrias e cloroplastos também possuem seu próprio DNA em forma circular, tal qual quem? As bactérias. Então, essa número 3 aqui é uma das mais importantes. Possuem sua própria síntese de proteína, que não interfere na atividade de síntese nuclear, ou seja, não depende do núcleo sintetizar a proteína. Daqui a pouco eu vou te explicar, isso vai ficar mais fácil, tá? Aguenta aí. Os ribossomos dessas organelas encontrados nas células eucariontes são semelhantes aos ribossomos encontrados nas células procariontes, ou seja, lá nas bactérias. O que a nossa amiguinha aqui, a Lin, ela entendeu? Essas semelhanças da mitocôndria com as bactérias deu a entender que aconteceu a endossimbiose. O que é isso? Lá, não sei quantos milhões de anos atrás, as células elas eram todas procariontes. E havia células que conseguiam a respiração, que no caso eram as células mais simples, no caso pequenas bactérias. E essas bactérias elas teriam invadido o interior de uma outra célula um pouco maior. E o que seria essa endossimbiose? Seria uma relação bom para todo mundo, o famoso bom para todo mundo. A pequena célula que entrou, que seria a mitocôndria, ela ficou protegida do meio externo, uma vantagem. 2, ela começou a se alimentar dentro dessa célula, ou seja, a célula maior alimentava essa pequena célula que hoje é a mitocôndria. Em contrapartida, essa célula, que é a mitocôndria, ela tinha a capacidade de produzir energia a partir do oxigênio, ou seja, produzir energia aerobicamente, que é um meio de produção energético muito interessante, muito importante para as células. E aí o que aconteceu? Uma vantagem para ambos os lados. Vou te dar um exemplo que você vai entender. Se você já passeou na roça, já deve ter visto um boi, um cavalo, com um pássaro pequeno sobre as suas costas. E esse pássaro fica ali comendo pulgas e carrapatos. Ali está rolando uma simbiose, está sendo bom para os dois. Primeiro porque o pássaro está protegido. Está em cima ali de um cavalo, de um boi, um predador natural não vai chegar ali fácil. Segundo, esse animal está se alimentando de quem? Da pulga do carrapato. E é exatamente essa vantagem do cavalo, do boi. Esses parasitas, que o parasita ele vem, te usa e não te dá nada de bom em troca. É o exemplo de uma gripe, o vírus da gripe, o vírus da influenza, ele entra no teu organismo, te arrebenta e não te dá nada de bom. A não ser o atestado para você não ir trabalhar, mas biologicamente ele não te dá nada em troca. No caso do boi e do cavalo, eles estão sendo libertados desses parasitas, então isso é uma simbiose. E aí, para a galera mais Marvel, tem até uma aluna, que eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não tenho autorização mas eu a chamo de Marvel sempre. Um abraço para você, minha flor, se você assistir o vídeo aí depois. Para a galera mais Marvel, você tem ali o Venom. O filme do Venom, que é exatamente isso, aquele ser extraterrestre, ele não tinha uma forma definida para ele sobreviver no planeta Terra. Quando ele entrou no corpo do jornalista, ele passou a ter uma simbiose, ele ganhou forma, conseguiu dar força para o rapaz, proteger o rapaz, e ele conseguiu se deslocar de uma maneira diferente. Então, ali você tem uma situação de simbiose também.
Belezura, pessoal? Tranquilo? Então já entendeu que essa é a teoria mais bem aceita da evolução, principalmente por conta aqui, galera, do DNA. Segue à frente, Elisaldo. Vamos lá. 1,5 bilhão de anos, muita coisa mudou. É a ideia de que da evolução. Aqueles que não evoluíram deixaram de existir em extinção. E aqui o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma célula eucarionte. Então vamos lá, galera. O que eu estou vendo aqui? Membrana. A membrana está à volta de toda a célula, protegendo a célula. A membrana está para a célula como a pele está para você. Beleza? E na membrana a gente tem muita coisa bacana, né? A membrana ela pode mudar a sua conformação para que ela possa fazer uma fagocitose, uma pinocitose. Fagocitose é englobar substâncias sólidas, pinocitose é englobar substâncias líquidas, né? Tem outras explicações, mas não vou me aprofundar. E nessa membrana também ela tem um sistema muito bacana, que é o sistema de proteínas transmembrana. É uma proteína que ela se abre aqui fora, atravessa toda a membrana e também se abre dentro da célula. Essas proteínas transmembrana, elas funcionam como canais de entrada seletivo, tipo a porta giratória do banco, né? Se você entra ali no banco com, sei lá, alguma coisa de metal no bolso, a porta trava. Quer dizer que você, naquele momento, não é adequado para entrar. Aí, quando o segurança vem, você mostra que você tinha uma moeda, sei lá, alguma coisa metálica, coloca na porta, né, do outro lado, você consegue passar. O que acontece? Substâncias que sejam benéficas para a célula, de repente, elas podem entrar em tipos de proteína, que são essas proteínas de membrana. Elas são específicas, proteína de membrana para um tipo de coisa, proteína de membrana para outro tipo de coisa. E aí você pode, por exemplo, GLUT4 é um tipo de proteína. Ela não é uma proteína transmembrana, né? Ela é translocada, mas ela é a proteína que vai permitir a entrada de glicose. Beleza? Outra coisa interessante que tem aqui na membrana é o glicocálix, que favorece o reconhecimento das células e assim elas se aglutinarem. Outra coisa que tem aqui são desmossomos, né, e junções comunicantes. São proteínas que prendem fortemente uma célula à outra. É por isso que se você já levou um beliscão, tua pele não se rasgou. Porque essas células estão devidamente unidas, fortemente unidas. Beleza? Pulando agora aqui da membrana para o núcleo. Todo o teu material genético está aqui dentro. O reconhecimento de quem você é. E automaticamente do que essa célula faz. Então, vocês observem esses poros aqui é por onde vai sair quem? O RNA mensageiro. Por exemplo, a sua célula, você está com fome, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? Está com fome? Então vamos lá. Você está com fome, alguém passa com alguma coisa muito cheirosa, você sente o cheiro, você vai salivar. O que acontece? As células das glândulas salivares vão entender que elas precisam produzir saliva. Na saliva eu tenho uma proteína digestiva chamada alfa-amilase, que vai ajudar, vai iniciar a digestão de quem? Do amido. Então o que acontece? Essa proteína ela sai daqui uma mensagem para o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vem para cá, que é o retículo endoplasmático cheio de ribossomos, então retículo endoplasmático rugoso. E ali tem informação de que é para fazer essa proteína. Essa proteína é preparada e vem para cá, complexo de Golgi, onde ela é envelopada e aí ela é liberada pelo citoplasma e do citoplasma ela vai ser lançada no meio externo, é a salivação. Eu também tenho o retículo endoplasmático liso, responsável pela síntese de lipídios. Então, né, você passou aquela noite, bebeu bastante, né, muito álcool, as células do teu fígado são ricas em retículo endoplasmático liso, que vão sintetizar lipídio para que haja o que? A detoxicação, daí o nome suco detox, desse álcool que você consumiu. As mitocôndrias colocadas aqui são importantes para gerar energia. E todas essas organelas que eu falei para vocês estão dentro do citoplasma da célula. Né? Lisossomos. Lisossomos são vesículas com líquido digestivo, com enzimas digestivas. Então, a célula muda a conformação, engloba uma partícula de glicose, por exemplo. Essa partícula vai se encontrar com o lisossomo. Ele dentro do lisossomo ela vai ser digerida. Beleza, pessoal? Essa é a ideia básica de uma célula, tem uma série de funções. Então, as células que precisam, na célula do fígado, precisa fazer mais lipídio, ela é rica em retículo endoplasmático liso. A célula que precisa fazer mais proteína, ela é rica em retículo endoplasmático rugoso. A célula que precisa gerar mais energia aeróbica, ela é rica em mitocôndrias e por aí vai. Beleza, pessoal?
Indo à frente, nós temos a ideia ainda de células eucariontes, ela pode ser uma célula animal e uma célula vegetal. Existem algumas diferenças básicas e uma diferença é a parede celular, feita de celulose, que vai proteger a célula. E aí ela não vai ter, ela tem mitocôndria, pode ter mitocôndria, mas ela também tem o cloroplasto, clorofila, cloroplasto. Beleza, pessoal? Não vou me aprofundar aqui porque o nosso papo é outro. Bom, e aqui você tem aquela visão geral da célula eucarionte, como eu falei para você. Você está vendo aqui ainda os microtúbulos, microfilamentos, né? Mitocôndria, vesícula de secreção, centríolos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, lisossomo, vacúolo alimentar, carioteca, nucleoplasma e nucleolo. Está aqui carioteca, cario, núcleo, é o amarelinho. Aqui dentro você tem o nucleoplasma, onde está o DNA, e aqui você tem o nucleolo, que é o núcleo do núcleo. Beleza? O que acontece, né? Microfilamentos, microtubos, o que é isso? É uma coisa chamada citoesqueleto, ou esqueleto da célula. Né? Na célula, as coisas, a gente às vezes pode pensar que está tudo boiando lá dentro, né? Os retículos estão boiando, a mitocôndria está boiando. Não, não está boiando. Eles estão fortemente presos, colocados num arranjo de citoesqueleto, formado por proteínas que vão ser os microtúbulos, microfilamentos, entre outros. Esse vacúolo aí, né, esse lisossomo, esse vacúolo que vão andar aqui dentro, eles vão boiando, Elisaldo? Não, eles vão como que em trilhos. Então, esses microfilamentos, esses microtúbulos funcionam como trilhos por onde vai passar toda essa comunicação da célula com o ambiente externo e vice-versa. Beleza, pessoal? E visão geral da célula eucarionte, eu botei aqui aí para você que está estudando, né, a neuroanatomofisiologia, neuroanatomia. Esse é um neurônio, é um dos tipos de neurônio, você tem mais tipos, é um neurônio multipolar. Aí não vou entrar nesse aspecto. E olha só, aqui é o corpo celular ou soma. Olha só, núcleo, da mesma maneira que outra célula tem. Mitocôndria, da mesma maneira que outra célula tem. Eu tenho aqui retículo endoplasmático liso, rugoso, ribossomo, tenho isso tudo aqui dentro. O corpo celular do neurônio é muito semelhante em organização. Gente, desculpa o barulho aqui, eu tive que mexer aqui no microfone, perdão. É muito semelhante a uma célula comum. Mas aí tem as diferenças, que é o caso do dendrito, de dendron, árvore, o axônio, né? E o terminal do axônio, o botão terminal do axônio colocado aqui. E aí, o que é isso aqui em azul? É a bainha de mielina. Entre uma bainha e outra existe o nó ou nódo de Ranvier. E quem vai fazer essa bainha de mielina, bainha porque ela envolve, né, o axônio, é a célula de Schwann, se for no sistema nervoso periférico, ou seja, nos nervos, e se for no sistema nervoso central, quem vai fazer isso daí é o oligodendrócito. Então, o que acontece? Aqui dentro vão ser preparadas proteínas que são neurotransmissores, né? Como é o caso da acetilcolina e outros neurotransmissores do sistema nervoso, como é o caso da dopamina e por aí vai. E essas informações elas vão descer por aqui, ó, até chegar aqui e ela se comunicar com outro neurônio. O que eu quero que vocês entendam é que isso daqui também tem membrana plasmática. Aqui eu também tenho um núcleo. E aqui eu tenho até uma membraninha plasmática, tem a membrana plasmática e tem até um citoplasma aqui também, que é o citoplasma axonal. O que eu não tenho aqui dentro? Aqui dentro eu não tenho núcleo, por exemplo. Beleza? Mas eu tenho outras organelas aqui que vão produzir energia, que vão trabalhar no meu neurônio, porque o neurônio é uma célula. Beleza, pessoal? Aqui você consegue observar as comunicações entre neurônios. Está aqui novamente núcleo, nucleolo, corpo celular. Aqui eu tenho citoplasma, olha os dendritos aqui. E aí você tem, né, a região de cone para iniciar o axônio. E aí ele vai. E o que é sinapse? É comunicação de um neurônio com o outro, onde ele vai passar a informação de um neurônio que vai passar para outro, que vai passar para outro, vai passar para outro, vai passar para outro, até chegar no final. O que é o final? Pode ser um órgão. Lembra agora há pouco quando eu perguntei se você estava com fome?
E eu dei aquele exemplo, né? Você está com fome, passa alguém com um negócio cheiroso, você vai sentir o cheiro e vai o que? Salivar. Essa informação para você, para a tua célula lá das glândulas salivares começarem a produzir saliva, elas vão passar pelos nervos. Olha só, é no teu sistema, você sentiu o cheiro, você tem um conjunto de nervos ali, que é o nervo olfatório. Ele vai captar aquele cheiro, vai mandar para o teu sistema nervoso central, para o teu encéfalo, para o teu cérebro, córtex cerebral. Ali você vai interpretar, pô, é o cheiro de tal coisa, tal comida, cheiro de hambúrguer, cheiro de batata frita, cheiro de tapioca, do que você gostar. E aí vai uma resposta, essa resposta vai descer em direção ao órgão efetor. No caso do nosso exemplo, quem é a glândula que lacrimal? Não, na glândula salivar. E aí você vai produzir saliva. Então, quando o estímulo ele sobe, ele vai até a tua cabeça, até o teu sistema nervoso central, para você entender o que é. Esse estímulo ele é aferente. Ele está indo acima. Ele sobe, ele ascende ao sistema nervoso. Quando o sistema nervoso ele entende o que é e manda a resposta ela é eferente, porque vai se efetuar uma resposta. No caso do nosso exemplo, vai se efetuar o que? A salivação. Beleza, pessoal? Então, o neurônio é uma célula, mas tem uma célula especial. Ela tem uma formação diferente, mas ela tem dentro do corpo celular ou soma, ela tem mitocôndria, tem retículo endoplasmático liso, rugoso, etc. e tal. E ela tem aqui o axônio de neurônio e ela vai fazer sinapses, que é a comunicação entre neurônios. Beleza, pessoal? Bom, esse era o nosso papo de hoje. Cara, é meu sonho ter um negócio desse na minha casa. Adoro livros. E, bom, nosso papo de hoje é isso. Dá uma olhada, ouve aí, depois você pode me perguntar alguma coisa. Eu fiquei com dúvida em tal coisa. Né? É uma aula introdutória para você entender o que é uma célula, por que essas células estão juntas, formando tecido. Então, o neurônio, por exemplo, forma um tecido nervoso. E aí a gente começa a entender um pouco mais aí. Então, para você que está sem ver célula há anos ou nunca viu, tá aí nosso bate-papo de hoje. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se precisar, é só chamar. Forte abraço. Tchau, tchau.